Muito boa noite a todos e a todas. A gente sempre é acolhido com muito carinho aqui pela Valéria, pelos amigos, e mais uma vez a gente agradece a excelente recepção que a gente tem aqui. Muito bom ver a casa cheia. A gente ainda tem muita sede, né? Muita saudade de Jesus, e é muito bom a gente estar unido por coisa boa. Então, é uma saudação especial, a gente está dando importância para aquilo que é mais importante na vida mesmo. Houve um tempo na história da humanidade em que quase que se realizou um antigo sonho de um mundo sem fronteiras. Eram inúmeras as culturas, os impérios, as nacionalidades que estavam juntas e efetivamente praticamente todo mundo conhecido estava unido, estava sob a mesma bandeira. Correios, estradas, rotas comerciais, rotas marítimas, todas integradas, fazendo a ligação de povos muito diferentes. E nessa época inesquecível da nossa história, um grupo muito sombrio de homens se reunia na Palestina. Eles receberam a missão do órgão mais importante do judaísmo, mas eles não podiam se dar muito a conhecer, o trabalho deles precisava ser secreto. E eles buscavam a maneira de desempenhar sua função. Já tinham tentado de várias formas, porque aquele novo profeta estava incomodando muito a cúpula do judaísmo. E era preciso parar aquela situação. Eles não podiam simplesmente, como em outras situações, providenciar a morte dessa pessoa. O seu assassinato se temia que gerasse um constrangimento muito maior, causasse uma comoção maior, que se voltasse contra o próprio Sinédrio, contra os próprios poderosos, porque, afinal de contas, quem ia querer a morte daquele novo profeta? Aquele novo profeta estava incomodando muito com falas como contra o sacrifício, a oferta de animais e de bens aos deuses. Ele já tinha expulsado mercadores do templo, e isso mexia com toda a estrutura econômica do judaísmo, porque toda a economia daquele tempo era montada em torno do templo. As primícias, que eram a primeira parte da colheita, os animais cevados, todos eles eram destinados ao templo e movimentavam a economia do país inteiro. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, falando que a casa do meu pai não será casa de mercadores, ele estava mexendo com o cerne daquela economia. Ele estava simplesmente atacando pela espinha dorsal aquela estrutura contada ali. Porque nas civilizações da antiguidade, fora o Império Romano, era comum que os estados fossem teocráticos. Não eram democráticos, eram teocráticos. O que é um estado teocrático? É aquele em que o dirigente espiritual é também o dirigente político. Por exemplo, quem era o mandatário do judaísmo? Era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era ao mesmo tempo orientador espiritual do judaísmo e era digamos assim, o presidente da república. Até hoje, o Estado Vaticano é um Estado teocrático. O Estado do Irã, por exemplo, ele tem como presidente, como mandatário maior, um ayatollah, que é um chefe espiritual daquele povo. Hoje são minoria os estados teocráticos, mas naquele tempo em que foi instalado o Império Romano por volta de todo o mar Mediterrâneo,
quase todas as civilizações eram de estados teocráticos. E foi um grande achado, uma grande transformação, uma grande revolução o que o Império Romano trouxe, que era a divisão dos sacerdotes para um lado e dos governantes para o outro. Ele trouxe também princípios democráticos, já que os senadores eram eleitos, e eles depois podiam escolher os imperadores. Trouxe uma estrutura de justiça que é até hoje base da nossa justiça. Até hoje é base da nossa justiça, a estrutura trazida pelo Império Romano. E todo esse legado, seja do Império Romano, seja de Jesus, nos anos seguintes ele foi sendo pervertido pela sociedade. Essa separação de igreja e religião, essa separação das situações as mais variadas, ela foi se corrompendo. Esse grupinho de judeus que estava reunido, que tinha como mandato capturar Jesus, prender Jesus, exterminar Jesus, mas de uma maneira que não o deixasse Jesus como vítima, ou seja, ele precisava ser julgado e condenado, não podia ser simplesmente morto. Eles tentaram armar várias pegadinhas para Jesus. É claro que não tinha o termo pegadinha naquele tempo, lógico, mas eles armaram armadilhas, sabendo que Jesus tinha feito toda uma pregação pelo arrependimento e pelo perdão. Numa dessas vezes, eles aproveitaram que Jesus estava rodeado de várias testemunhas, porque era imprescindível ter testemunhas para condená-lo depois. Jogaram no meio deles uma mulher falando que foi flagrada em adultério. E aí perguntaram para Jesus: mestre, o que nós fazemos com essa mulher? E a situação era a seguinte: a lei de Moisés estabelecia toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. E Jesus tinha que situação? Se ele falasse assim, não vamos apedrejá-lo até a morte, ele estaria sendo contra Moisés, e sendo contra Moisés, ele estava morto. Se ele fosse a favor de Moisés e falasse assim, não, vamos apedrejá-lo até a morte, é o mais certo a ser feito, ele estaria em contradição com o quê? Com ele mesmo, com tudo que ele pregou. Então ele sairia daquela armadilha ou desmoralizado ou morto. Não era uma boa armadilha? Pois Jesus não só se safou, vamos dizer assim, da situação, como deixou para todos nós uma lição inesquecível. Ele olhou no fundo dos olhos de todos que estavam à sua volta e falou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Contam os evangelhos que as pessoas, olhando Jesus falar aquilo, começaram a soltar as pedras, um depois outro. Jesus se abaixou para escrever no chão. Quando ele levantou, ele falou para a mulher, só estava na praça ele e a mulher, todos os outros foram embora. E ele perguntou: onde estão todos os outros? Ninguém vai te condenar? Eu também não te condeno. Mas eles não ficaram satisfeitos, ao contrário, ficaram indignados por terem sido dominados por um homem que não caiu na armadilha deles e propuseram uma outra armadilha. Passou um certo tempo e eles foram pegar naquilo que a dominação era mais delicada para os judeus e para os próprios romanos, que eram os impostos. Você imagina se nós aqui estivéssemos já pagando todos esses impostos e nós fôssemos dominados por um outro país? Só que quando Roma dominava um outro país, eles não acabavam completamente com a estrutura que já existia. Eles deixavam os reis permanecer e deixavam os sacerdotes todos permanecer. Você imagina se o Brasil fosse dominado por outro país que impusesse para nós outro tanto de impostos do que a gente já paga hoje? O que você acha? Você acha que a vida ia ficar boa? Você já paga 40% de impostos, vem alguém e cobra mais 40%. Você ficaria com 20% do que você produz e 80% seria do Estado. Você acha que estava bom? Não tinha coisa que judeu mais detestava do que pagar imposto para os romanos.
Mas aí eles chegaram perto de Jesus e falaram assim: mestre, o senhor acha que a gente deve pagar imposto para os romanos? Qual era a arapuca? Se ele falasse não, a gente não deve pagar imposto para os romanos, o que os romanos iam fazer com ele? Morte certa. Se ele falasse vamos, não, nós temos que pagar o imposto para os romanos, os judeus iam acabar com ele. Ele ia ficar desmoralizado diante de todo o povo judeu. De novo, ou a morte ou a desmoralização. O que Jesus fez? A mesma coisa. Não só conseguiu sair da arapuca, como deixou para nós uma lição inesquecível, que é essa que a gente quer conversar hoje. Falou assim: perguntou para o interlocutor: você tem uma moeda aí? Ele falou: tenho. Então pega ela. Aí ele pegou a moeda. O que finge que tem aí cunhada na moeda? Aí ele falou assim: aí finge de César. Ah, é? Então, disse Jesus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Até hoje, tanto o legado romano quanto o legado de Jesus foram subvertidos e têm sido frequentemente subvertidos. As coisas que a gente fala que são de Deus, a gente mistura com as coisas humanas e humaniza Deus. Tem gente que até hoje fala assim, com orgulho, hein? A pessoa fala com orgulho: eu sou uma pessoa temente a Deus. Temente é o quê? Quem tem o quê por Deus? Medo. É só você, pai ou mãe, imaginar que o seu filho, num momento solene da sua vida, sente numa mesa, olha no fundo dos seus olhos e fala assim: pai, mãe, eu tenho muito medo de você. Seria bom ouvir isso no filho? Como é que a gente pode achar que Deus vai gostar da gente ter medo dele? Isso é humanização de Deus. A gente ainda hoje acha que existem, quando acontece alguma coisa boa, foi uma graça, e quando acontece uma coisa ruim, foi uma desgraça. Deus seria um rei que iria jogar graças e desgraças, favores e desfavores para todo mundo, como os nossos políticos mesmo, né? Vereador, deputado, que dá para uns, tira de outros. Isso é humanização de Deus. É você dar para Deus características que são nossas e que Deus jamais faria isso. Mas a gente juntou. Não só não deu a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas deu a Deus características de César. Vocês entenderam? Deram para Deus características que só um imperador humano tem. E a gente negocia hoje com Deus. Quem quer casar faz o que hoje em dia? Santo Antônio, no copo de pinga, de cabeça para baixo, e não sai até aparecer o príncipe encantado. Até aparecer o príncipe encantado. Causas impossíveis. Tudo tem uma maneira. Por exemplo, Deus deve gostar muito da fábrica de joelheira, porque você subir o Monte Serra de joelho, você consegue qualquer coisa. Agora, cá entre nós, o que favorece a Deus você estragar o seu joelho? Ou queimar o seu pé? Então, aquela grande corredor de brasa, e você anda por cima da brasa, e você fica ali bem com os céus. É isso? Pois naquele tempo, o imposto que era cobrado dos judeus antes mesmo dos romanos tinha um nome, esse mesmo nome do que foi trazido agora para boa parte dos cristãos pagarem. E tem gente que acha que pagando esse imposto fica de bem com Deus. As pessoas não entendem isso. As pessoas não contextualizam, não entendem historicamente o que é o dízimo. O dízimo era um imposto pago para esse Estado teocrático, que tinha que pagar tudo, toda a estrutura do Estado, o exército, os sacerdotes, os judeus, os juízes, os professores, tudo era pago com aquele 10%.
Vocês acham 10% muito? Se a gente paga 40%, 10% estava bom. Você não gostaria de pagar só 10% de imposto? Mas e se esse 10% fosse além do que você já paga? É isso que acontece hoje. O cidadão paga todos os impostos dele, vai para a religião e fala assim: para você ficar de bem com Deus, você tem que pagar mais 10. E a pessoa acredita. Acredita. Quando foi que Jesus pregou o dízimo? Diz aí uma citação qualquer do Evangelho que Jesus falou: pagai o dízimo e entrarás no reino dos céus. Nunca. Nunca. Mas as pessoas são cristãs, essas religiões são cristãs até onde lhe interessa. Depois eles pegam um preceito do Antigo Testamento e colocam na boca de Jesus. E hoje, se além disso você traz outra característica humana, que é a luta pelo poder, para fazer recomendação de voto nas eleições, nos templos e nas igrejas, para fazer bancadas cristãs, tem artista, cantor cristão, tem atleta cristão, atleta de Cristo, e tudo isso vai misturando o que é de Deus com o que é de César, o que é de Deus com o que é de César. Nós fazemos uma confusão danada com isso, e isso vai distorcendo muito e desacreditando, porque qualquer pessoa que tem uma visão crítica fala o quê? Chega aqui, conclusão? Toda religião é enganação. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram alguém pensar assim? E não é verdade em parte? E não é verdade em parte? Não se tira muito dinheiro das pessoas em nome de Deus? Agora lá no Oriente Médio não se mata em nome de Deus? O cristianismo já não fez isso ao falar que tinha que matar os árabes nas cruzadas? Não era enganação do povo também do mesmo jeito? Já não teve o catolicismo falando para as pessoas a venda das indulgências? Se você tinha um pecado, cometeu um pecado, se você pagasse para a igreja, você ficava de bem e ganhava um diploma quitado dos seus pecados. Vocês não acreditam no que eu estou falando? Vai lá nos livros de história, está lá escrito. Esse negócio de hoje, 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria, 100 Padre Nosso, 100 Ave Maria, é o plano facilitado que sobrou, mas Lutero teve como grande contribuição ao cristianismo combater, denunciar e desmascarar esse esquema das indulgências, que era pagar para ficar em bem com Deus, porque os homens são criativos para explorar em nome de Deus. O que nós já fizemos em nome de Deus é uma barbaridade. Isso quer dizer que todas as religiões são iguais? Mas não são. Mas nós homens somos muito parecidos. Quando você assistiu ao Ghost, lembra desse filme? Lembra do Ghost? Tinha lá uma médium que fazia consulta e cobrava consulta. Nós somos da cidade que tudo quanto é poste tem a cigana do amor. Traga o seu amor de volta já. E só paga depois que o cara voltar, hein? É serviço bom. Então o espiritualismo não tem falcatrua também? Não tem enganação também? Será que eu vim aqui para falar mal do catolicismo, para falar mal do evangélico? Ou para falar mal do ser humano que se utiliza de Deus? É Deus que está errado? É a religião em geral que está errado? Ou são as pessoas que jogam uma religião para deturpar essa religião? É como uma faca. Quem consegue ter uma cozinha sem faca? Não dá, precisa ter faca na cozinha. Mas e a faca na mão de um assassino? O que faz? A mediunidade, a religião, elas são instrumentos neutros. Vai do que a pessoa faz com ela. O computador, a internet é boa ou é ruim? As pessoas fazem tudo pelo bem na internet, não é verdade? Só tem coisa boa? Claro que não. Mas só tem coisa ruim? Claro que não. Vai do uso que você faz dele. Então, nós temos a oportunidade de começar a entender essas coisas que são do mundo da matéria
e do mundo do espírito. Essas coisas que são dos homens e as coisas que são de Deus. E para isso, os espíritos vieram nos ensinar coisas especiais, coisa que ninguém pensava. Que essa reconciliação do que a gente pensa que é mundano, do que a gente pensa que é sem importância, com as coisas que são de Deus, porque muitos de nós repartem, né? O que é dos homens e o que é de Deus. A gente passa, e pela lógica, nós estamos dando muita importância para um certo aspecto. Vamos lá. Se fosse um jogo, o que você dá importância para os homens, o que você dá importância para Deus, qual que está ganhando? Quanto tempo da sua semana você dedica para os homens? Quanto tempo você dedica para Deus? Quem está ganhando essa história? Certo? Só que essa tem sido a nossa visão tradicional, porque a gente separa muito essas coisas todas. No Espiritismo, com a mensagem dos Espíritos, nós descobrimos uma outra coisa. Sabe como é que eles informaram? Que todos nós, absolutamente todos nós, de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer classe social, nós para reencarnarmos, nós só reencarnamos com um plano, um projeto de reencarnação. O que é esse projeto? O que consta nesse projeto? Tudo. Aonde você vai nascer, que corpo você vai ter, que talentos você vai usufruir melhor, que doenças principais você vai ter, que tipo de morte você vai ter. Está tudo basicamente, tudo ou quase tudo, basicamente planejado na sua programação reencarnatória. Só o que não está. O que não está na programação reencarnatória? Aquilo que você faz nessa vida mesmo, que sofre a consequência. A pessoa fuma desde os 10 anos de idade, quando chega com 70, tem um AVC ou tem um derrame, ou tem um câncer na laringe. Eu quero saber de que vida que eu herdei esse câncer da laringe. Não, é dessa mesmo, é dessa mesmo. A pessoa bebe bastante e sai correndo feito um louco com um carro. Deve ser karma. Que karma nada, você que não tem karma para fazer as coisas, certo? Vai mais devagar. Então tem uma parte dos nossos problemas que vem dessa vida mesmo. Agora, tem uma boa parte dos nossos problemas que vem de outras vidas. E isso a gente vai percebendo que, vindo de outras vidas ou vindo dessa mesma, não é vingança de Deus. Eu tenho uma amiga que fala, cada vez que acontece uma coisa ruim com uma pessoa, ele fala assim: tá vendo? Deus não mata, mas achata. Parece que o Deus é um condutor de cavalos. Ele está lá naquele monte de cavalo, aquela parelha de 8 assim, que tinha no Velho Oeste, que a gente via nas diligências, né? Cada vez que o cavalo sai do lugar, pá! É isso que a gente aprende de outras religiões, vem para o Espiritismo, acha a mesma coisa, não muda. Muda de cara, mas não muda o principal. Pois não. O Espiritismo ensina, baseado em Jesus Cristo, que o Deus é um Deus de amor. E é pelo amor que Ele nos transforma, para o amor que Ele nos transforma. E nós temos essa oportunidade de entender em tudo da nossa vida um chamamento ao aprendizado. Minha sogra também. Meu time perdendo a final do campeonato também. Aquela vizinha que anda de sarto-arto na minha cabeça também. O meu chefe, a Dilma. O que é que tem um sentido de aprendizado na nossa vida? E o que não tem? Pense a respeito disso. Qual o sentido do que a gente padece? Tem algum sentido? Ou é por acaso? Nós temos que pensar nisso, gente. Tem gente que acredita no acaso. Eu falo para vocês, se tem alguma coisa que acontece por acaso, não é justo, porque o acaso é acaso, não tem sentido. E se não tem sentido, não tem justiça, não tem bondade, não tem um Deus todo-poderoso, não existe Deus. Quem acredita em acaso, não acredita em Deus. Tem gente que tem uma teoria alternativa, muito antiga, muito conhecida, que é a teoria do diabo, do demônio, do cão, do capeta. Não pode falar essas coisas, tem gente que arrepia.
Tem gente que acredita que as almas, todos os fatos, são disputados entre Deus e o demônio. Tudo que acontece de bom é de Deus, tudo que acontece de ruim é do demônio. Depois você assiste o Jornal Nacional, você chega à conclusão: quem está ganhando essa luta? E de goleada, o demônio. Aí você acredita num Deus perfeito, todo poderoso, bom e justo, só que ele está perdendo de goleada. Tem lógica isso? Mas tem gente que acredita. É o fim da picada isso, gente. E tem gente que acredita que para eu ficar de bem com Deus eu tenho que ou pagar o dízimo, ou cumprir os sacramentos, batizar, crismar, casar, tomar extrema-unção, ou então ver no Espiritismo, ouvir bastante palestra e tomar passe. Seus problemas acabaram-se, estou resolvido, está bacana. Tá? Então começa a contar quantos passos você tomou, né? Chega lá morrendo, você vai apresentar essa contabilidade e fala assim: olha, estou bem. Não está bem. Nós temos que falar com todas as letras. Tomando o passe e ouvindo palestra, a gente não fica bem. Fica bem se você aproveitar as suas leituras, as suas experiências, as suas dores para se transformar. Mas são as leituras que melhoram a gente? É o passe? É a palestra? Ou é o que você faz com isso? Nós precisamos aprender a aproveitar o que a vida está passando para a gente. Jesus, ao ensinar através de parábolas, entre outras tarefas, ele estava tentando nos ensinar. As parábolas de Jesus nos treinam para as parábolas de Deus. Vou falar de novo. As parábolas de Jesus, quando ele fala para a gente do semeador, dos filhos, do dinheiro, dos talentos, etc., todas as parábolas dele estão treinando a gente para entender as parábolas de Deus. Mas que parábola de Deus é essa, Maurício? Já ouviram falar de parábola de Deus? Deve estar meio pancada. Como é que tem parábola de Deus se a gente nunca ouviu falar? A parábola de Deus é uma história que tem na tua vida. É diferente a parábola de Deus para ele, e para ela, e para ele, e para ela, e para cada um de nós. Quais são os personagens da parábola de Deus da tua vida? A tua mãe, teu filho, teus parentes, a vizinha chata, a Dilma, o Billy, os vereadores, todas as pessoas que te tiram do sério, especialmente, tem gente que te tira do sério, tem gente que te deixa perturbada. Essas pessoas não te deixam perturbada à toa, elas estão colocadas ali para quê? Para te chacoalhar, para mexer com você, para te ensinar. Às vezes ensina com palavras de sabedoria, às vezes te ensina com situações de irritação. Você se irrita com alguém? Ah não, nós somos espíritas, a gente não se irrita com ninguém. Não é verdade? Não, não é verdade. A gente se irrita, a gente bagunça, a gente fica chateado. E essas pessoas todas são os personagens da parábola de Deus. Qual é o contexto, qual é a história da parábola de Deus? A história das suas dificuldades. Ah, Maurício, eu trabalho tanto, não consigo acumular dinheiro, não consigo juntar dinheiro para nada, mal e mal para sobreviver. Ah, eu tenho doença que eu não sei de onde surgiu, não fiz nada para ter essa doença bem. As coisas dão errado na minha vida. Todos esses fatos, todos os fatos da tua vida têm um significado. Todos. Tomando passe resolve? Todos os fatos da tua vida têm um significado, têm uma charada, têm uma lição. Tomando passe resolve? O passe é maravilhoso para tirar as consequências da tua má sintonia. Toda lixarada que você cata pela rua, inveja, maledicência, raivas, ódios, culpas, tudo isso vai juntando lixo. E aqui eles tiram um bocado desse lixo. Mas você sai daqui pensando em culpa, pensando em vingança, pensando em medo, você vai juntar o quê? Lixo.
E aí eles estão, por isso é que a casa já está pensando no passe 24 horas. Está garantido que você vai e já volta, porque daqui até a tua casa você já juntou o problema também. Aí já volta e já limpa de novo. Olha, para os desinformados, isso é mentira, gente. Eu estou brincando, não vai ter passe 24 horas. A solução para a gente não é passe. O passe ajuda a resolver. É como se você tivesse uma super dor de cabeça e o médico, porque tem um câncer no cérebro, e o médico te dá um remédio para tirar a dor. Não é bom tirar a dor? Mas resolve o problema? Então é isso. Nós precisamos entender, aprender a tirar a lição da dor. A pergunta central para todos nós que sofremos, qual é? A gente acha que é: quando é que vai acabar esse negócio? Eu não aguento mais sofrer. Mudo de marido e a vida continua ruim. Quando saiu o Collor, achei que o Brasil ia para frente. Tudo eu acho que vai resolver. Mudo de emprego, mudo de cidade, mudo de prédio, e tudo continua tendo o mesmo problema. Por quê? O problema está onde? Claro! Não adianta fugir. Se as lições se repetem para um aluno, por que é? Ah, tio, todo ano eu vejo as mesmas lições. O que você fala para essa criança? Estuda, meu amigo, passa de ano, aprende, não é isso? Aluno que aprende não vai ver as mesmas lições. Nós somos alunos o quê? Multi repetentes. Queremos passar de ano? Estuda. Não tem cola na escola de Deus. Estuda. Estuda o quê? O Evangelho? Estuda o livro dos Espíritos? Pode ser, ajuda também. Mas estuda a vida. O que a vida está querendo te ensinar? Se você não se dedicar para isso, pode pagar todos os dízimos que você quiser, pode fazer todos os sacramentos, pode tomar todos os passes do mundo. Enquanto você não for responsável e tiver maturidade para falar assim: eu preciso encarar minha vida, eu preciso entender o que Deus está querendo me ensinar. Aprendendo o que o professor ensina, o aluno tem uma grande promessa: nunca mais vai passar pelos mesmos problemas. Não aprendendo, ele tem uma grande ameaça: os problemas vão voltar e vão voltar. Quem quiser sair daqui e continuar não aprendendo com a vida, só vai ter essa certeza de viver sempre os mesmos problemas. Tem algo mais desesperador do que saber que você vai sofrer a mesma coisa de novo várias vezes? Quem quiser se libertar do ego passado, das coisas passadas, das mágoas, das culpas, precisa aprender coisas. E quem vai ensinar? Quem vai ensinar? Nós temos um grande professor, um grande ajudante, maravilhoso. Sabe tudo das tuas vidas passadas. Sabe tudo o que você pensa, mais do que você mesmo. Sabe tudo o que você sente, mais do que você mesmo. Sabe tudo do teu futuro, das tuas provas principais que você vai passar. E ele está do teu lado e quer te ensinar o tempo todo, e você nada. Não dá o menor ouvido para ele. A gente remete todos os nossos alunos, eu me remeto a mim mesmo, a que a gente finalmente abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para essas nossas vozinhas, essas nossas mães, esses nossos grandes amores de outras encarnações, que se dedicaram nessa, a acompanhar a tua vida desde que você nasce até que você morre, e que algumas religiões chamam de anjo de guarda. Outro, no Espiritismo, fala-se de espírito protetor. O nome que você queira dar, pouco importa. Eles estão lá. Eles querem te ensinar o significado, eles querem te apoiar, eles querem te estimular. Mas a gente precisa se abrir para eles. Estamos dispostos a isso? Ou a gente quer continuar sofrendo os mesmos sofrimentos? É uma decisão de cada um. Ninguém aqui vai mandar em ninguém. E quem quiser continuar tomando passe, não todo dia, não 24 horas, mas às quintas-feiras, depois da palestra, pode vir sempre. A gente está aqui para servir, porque foi isso que Jesus ensinou. Mas vocês estão aqui na terra para aprender. Foi isso que Jesus também nos ensinou.
Obrigado, gente. Valeu.